Fala galera, eu sou o Vegeta! E eu sou Yantia. Seu verme insolente! A gente vai ver a evolução de Dragon Ball agora! Ah, e você é um bigodudo no GT, um bigodinho tiozão do barzinho. Aquela é uma fase que eu quero esquecer! Kakaroto, cadê ele? É do Fiasco. Let's go! Galera, vocês estão amando os vídeos do Fiasco e nós também. E guys, se você não é inscrito, cara, inscreva-se. Nós estamos querendo chegar a 200 mil inscritos. Ajuda a gente aí na É moral, sério, pô. inscreva-se aí. Agora, let's go, evolução do Dragon Ball nos games, tá? É nos games. Esse promete. Esse promete, let's go. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiasco e seguinte, Dragon Ball sem dúvida marcou toda uma geração com seu anime incrível, cheio de personagens marcantes e lutas insanas. Mas a gente não pode esquecer também dos quase 70 jogos que essa franquia incrível possui. Por isso... Moleque, quantos jogos de Dragon Ball você jogou? Cara, eu lembro de um que a gente jogava no Play 1. Que era em Nossa, 2B. E quando a gente mandava o Kamehameha, ele falava Jublenda, caralho! Lembra uma parada O dessa? engraçado é que, tipo assim, eu lembro de dois do Play 1. Que era o Dragon Ball... Acho que é Final Bolt? É, eu acho que era Final Bolt. Que, tipo assim, é os 3D paradão assim, aí dava um chutinho e voltava. Era muito parado o jogo. E tinha um cara 2D que só ficava assim... É. Cara, era muito foda, tá bom. Depois de muitos pedidos, hoje eu quero trazer pra vocês um especial aqui com a incrível evolução da franquia Dragon Ball nos E todos nós sabemos qual é o melhor, né? O Budokai Tenkaichi 3. games, contando toda a sua trajetória, mostrando o primeiro videogame até o último nos dias de hoje. Então se você gosta desses vídeos de evolução, já arrebenta o joinha aqui embaixo. Se você gosta de Dragon Ball então, porque isso fortalece demais o nosso trabalho e incentiva cada vez mais a gente continuar produzindo esse tipo de vídeo pra vocês, porque dá um trabalho danado. E inscreva-se também e ativa o sininho das notificações pra você não perder nada por aqui, fechou? Tudo começou com um pequeno jogo chamado de Dragon Ball Pilaf no Gyakushu, que era um pequeno videogame de mão, bem simples, fabricado pela Epoch, meio que naquele estilo do Game Watch da Nintendo, ou daqueles minigames que a gente comprava quando era criança. Era um videogame bem básico, onde você consegue visualizar ali a imagem do Goku pequeno, a Bulma também, o Mestre Kami, mas não dava pra você fazer tanta coisa assim, porque era um videogame extremamente simples. Já o primeiro lançamento pra console da franquia foi o Dragon Ball Dragon Dairikyo de 1986, um jogo onde você controla o Goku e fica atirando disparos de Ki como se fosse uma nave do Space Invaders. Esse jogo ainda também foi feito pela Epoch na época e lançado para o console proprietário dela, que era o Super Cassette Vision, que era meio que um concorrente do Esse nome aí, hein? Um Super Cassette. Nintendinho. A visão do A Super visão do Cassette. Super Cacete. Qual é, velho? Fica fazendo essas piadas aí, velho. Porra, isso aí nem é 8 Pô, bits. o pessoal em 86 felizão, pô. É claro. Até aqui os jogos eram mais marketing do que conteúdo próprio, uma parada feita pra promover o anime ou ganhar uma grana a mais em cima da marca porque sabia que ia vender bastante. Mas as coisas começaram a melhorar com o lançamento do game Caraca, agora que eu vi, ele tem uma carta de Yu-Gi-Oh! Gigante. Que legal, mano! Cara. e Dragon Ball Shenlong no Nazo, que foi também lançado naquele mesmo ano. Ele se tratava de um jogo de Nintendinho que já adaptava os dois Já tá primeiros bem mangás da melhor. franquia em um sistema de pancadaria side-scroller bem da hora. Mas curiosamente essa versão foi censurada e alterada para Dragon Power nos Estados Unidos, com aquelas piadinhas pervertidas que eram bem comum no Dragon Ball clássico foram retirados e o design dos personagens alterados para não ter ligação com o mangá. What? Merdinha, hein? Não teve o jogo do Mario? O Mario Bros 2 não foi alterado? Foi? Sei lá, Nem o lembro. jogo virou outra coisa, virou um jogo cristão, como assim? Que isso? Chegando agora em 1988, nós tivemos o Dragon Ball Damayo Fukatsu, que era um RPG baseado em cartas e jogos de tabuleiro, que foi lançado pro Nintendinho e adaptava o arco do Rei Piccolo, com algumas ligeiras diferenças do mangá.
E no ano seguinte foi lançado também o Dragon Ball 3 Gokuden, que praticamente era uma continuação melhorada desse último game e apresentava alguns personagens extras jogáveis, como o Kuririn e o Yantia. Eu gosto de jogos assim. Que isso? Ô combo. Já em 1990, o lançamento da Bandai para a franquia foi com o game Dragon Ball Z Kyoshu Saiyajin, que era um RPG baseado na saga Z do mangá, que evoluiu bastante os gráficos da franquia e fez sucesso suficiente para ganhar uma continuação no ano seguinte. Pô, legal, mano. O gráfico tá melhor. Isso é muito Game Boy, cara. Não é? Chegando agora em 1992, foi um ano bem mais agitado e com muitos outros títulos lançados, incluindo um remake desses dois últimos jogos para Super Nintendo, chamado de Dragon Ball Z Super Saiyajin Densetsu, e teve também o Dragon Ball Z Gekito Tenkaichi Budokai, que só adaptaram arcos diferentes da história com jogabilidades bem parecidas. E você achando que a franquia Budokai Tenkaichi era coisa do PlayStation 2, né? Pois é, Tava né? enganado. Mas os games que realmente interessam pra gente aqui, que eu tenho certeza que muitos de vocês vão relembrar, são os jogos que saíram em 1993. Pra começar, foi nesse ano que foi lançado o primeiro jogo de Dragon Ball pra arcade, que era um jogo de pancadaria pura, que tinha gráficos muito avançados comparado com os outros jogos da série. Uma pena que esse jogo, assim como quase todos que a gente viu até agora, nunca tenha saído do Japão. Ah, eu jogaria, pô. Mas ainda assim, nesse mesmo ano também foi lançado Dragon Ball Z Super Butoden pro Super Nintendo. Outro jogo de luta inspirado em Street Fighter que fez muito sucesso e trazia 13 personagens jogáveis e que sem dúvida era incrível. Ah, não. Ah, não. Não, aí não. Ah, não. Eu não vi isso. Aí. Ah, aí para não. Eu acho que é porque ele tava muito longe. Ele tava muito longe. Então a câmera mostrou o Goku em cima e o outro embaixo. Deve ser. Deve ser. É isso mesmo. Ele tá em outro lugar do planeta lá. Ainda neste mesmo ano, a gente teve mais dois outros jogos, que foi o Dragon Ball Z Gaiden, Saiyajin Zetsumetsu Keikaku, que foi um RPG mais voltado para a história, e o Dragon Ball Z Super Butoden 2, que apesar de ter apenas 10 personagens jogáveis, conseguia ter uma história dinâmica que mudava de acordo com os resultados das suas lutas. Então se você conseguisse vencer um personagem, a história ia para um rumo, se você perdesse ia para outro, isso era muito legal. Inclusive eu lembro muito do dia que eu fui alugar essa fita com o meu primo numa lojinha que tinha aqui da cidade, e quando ele zerou o game eu lembro dele chorar assim, porque ficou emocionado demais. Nossa, foi muito louco, mano. Eu tenho muitas lembranças boas com o Dragon Ball Butoden 2, me marcou demais. Caraca. É troll, hein? Troll matar na É verdade, verdade. Ih, tá com pouquinha vida? Bola. Já em 1994, nós tivemos vários outros jogos nessa mesma pegada aí de lutinha frenética, como foi o caso do Dragon Ball Z 2 de arcade, o Dragon Ball Z Buyu Hetsuden de Mega Drive, o Dragon Ball Z Idayanaru Son Goku Densetsu de PC Engine e o Dragon Ball Z Super Butoden 3 de Super Nintendo, que foi criticado por não ter o modo campanha tradicional, mas que ainda assim era bem legal e caiu também no gosto da galera. Também foi no ano de 94 que surgiu o primeiro Dragon Ball de Game Boy, que foi o Dragon Ball Z Goku Rishoden, que era um RPG bem maneiro conhecido popularmente como Goku RPG. Fizeram o pirata lá de Pokémon?
Ah, essa musiquinha é muito Game Boy mesmo, velho. Mas o único jogo realmente diferente que a gente viu esse ano foi o Dragon Ball Z VRVS de arcade. Um jogo onde a câmera ficava atrás do personagem e você lutava frente a frente com o oponente. O que era até interessante, mas foi um estilo de jogo abandonado que infelizmente só voltou a aparecer no fiasco que foi aquele Dragon Ball de Kinect. Parece ser meio frenético. Chegando agora em 1995, a gente teve o Dragon Ball Z Super Gokoden Totsugeki Ren, que foi um jogo RPG pra caraca. Mano. muito massa, mas não muito inovador. E depois dele veio também o Dragon Ball Z Goku Gekitoden, que era a continuação do RPG de Game Boy, que expandiu muito a jogatina. Além, é claro, do desastre chamado Dragon Ball Z Ultimate Battle 22, um jogo pseudo 3D, mas que foi massacrado pela crítica na época por ser muito mal feito. Ele se tratava de um game de PlayStation 1, que inclusive marcou muitas pessoas. Eu jogava, eu curtia, porque era um jogo do anime que eu gostava bastante de assistir na TV Globinho. Naquela época eu não me preocupava muito com gráficos, mas se eu fosse um pouco mais velho e mais crítico, eu ia perceber que ele tava um pouco fraco, comparado com outros jogos de luta também de anime que foi lançado pro PlayStation 1. Cenário, que era... né? Cagaram, botaram 3D e botaram os desenhos. Só largaram lá, entorta esse prédio no Photoshop aí pra parecer que é 3D e acabou. Mais interessantes e mais feito. Dá uma sensação de que o jogo foi feito às pressas, mas eu sei que vai ter uma galera aqui que vai curtir. Porém, na história, na trajetória de Dragon Ball, ele é considerado um jogo ruim. Caraca, agora que eu lembrei que a gente ficava falando que ele falava conseguir. Consegui! Consegui! Ah, tu não lembra? Olha o que ele vai falar. Tu não lembra dele falando? Cara, não! A gente não sabia o que ele falava, a gente falava consegui! Consegui! Realmente não lembro, ai, que bizarro, a gente criança é fogo, né? Até hoje eu acho que o Orochi fala, americano! Acabou, velho. Manda o pelicano. É. Isso? Isso? Saga de uma criança. E ainda continuando no mesmo ano, nós tivemos mais um RPG baseado na franquia chamado Dragon Ball Z Super Gokoden Kakuzei Ren. E depois um jogo de luta lançado pro Sega Saturn que era bem legal, o Dragon Ball Z Shin Butoden. Mas sem grandes novidades por aqui até O então. cenário se mexe. E olha que é de Mega Drive. Não, é Sega Saturn. Sega Saturno. Nesse ponto, pessoal, o Super Nintendo já estava perto do fim da sua vida, e foi então que o último game da franquia foi lançado para o console, que foi o Dragon Ball Z Hyper Dimension, um jogo de luta também extremamente da hora, que tinha uma campanha bem extenso e que, mano, esse aqui é essencial para quem é fã de Dragon Ball, você precisa jogar. Ó, que legal, jogo sim. Quero os de Play 1. Mas enquanto o Super Nintendo caía, o PlayStation só crescia, então já tava na hora dele receber um game decente. O que aconteceu com o Dragon Ball Z e Dayanaro Dragon Ball Densetsu, que você deve conhecer e já jogou também diretamente no seu Play 1, e conhece ele com o nome de Dragon Ball Legends. Ele era um jogo de luta... esse! Meu Deus, é esse mesmo, caraca! Mano, a gente jogou muito isso, Lucas, muito! Único que misturava sprites em 2D com fundos tridimensionais pra criar gráficos extremamente bonitos pra época e uma jogabilidade muito fluida. Era muito da hora esse jogo porque ele seguia à risca a história do anime, você tinha vários personagens pra controlar, conseguia alternar ali em tempo real qual personagem você ia jogar. Tava jogando ali com o Piccolo, você já mudava pro Kuririn, depois voltava pro Goku, era muito interessante. Nossa! Ai, parava pra tu dar o bagulho. O barulhinho, velho!
Depois desse jogo, a Bandai começou a pisar um pouco no freio e lançar menos jogos da franquia por ano, para tentar focar ali na qualidade e entregar jogos interessantes. E em 1997, por exemplo, nós só tivemos um jogo, que foi ele, o Dragon Ball GT Final Bolt de PlayStation 1. O primeiro jogo 100% 3D. Cara, tipo assim, tu olhar agora, parece meio escroto, meio lento. Mas imagina duas crianças, jogando, cara. vai ter 3D, velho. Tá maluco. Da franquia. E assim, ele foi um game que envelheceu mal, muitas pessoas jogaram, eu curtia pra caramba, era o meu jogo favorito por muito tempo, até conhecer o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 do Play 2, que vai chegar a hora dele aqui também. Ele era interessante, só que ele é muito travadão se você for jogar nos dias de hoje. Mas naquela época, as empresas estavam começando a aprender a mexer com o 3D, tentar fazer o mais dinâmico possível, tinha muita limitação de hardware, mas era interessante e era legal pra época, fez um certo sucesso. Olha essa música, cara! Aê, dá pra tu... Mas eu não sei se dá pra aquele negócio ali. Nossa, cara! Cara, era uma tensão do caraca, a gente vê os dois assim disputando, a ver qual vai ganhar. Os anos foram se passando então, não tivemos grandes jogos relevantes pra mostrar pra vocês aqui, mas chegamos no ano de 2002 com o lançamento do Dragon Ball Z Budokai pra PlayStation 2, que foi uma virada de chave, com gráficos 3D lindíssimos. Tipo, eu lembro que eu joguei um. A gente jogou o Budokai 3, eu acho. O 2 também? Não, a gente jogou o Budokai 2, eu acho. O Tenkaichi 2 e o Tenkaichi 3. Exato. Eu não lembro de ter jogado o Tenkaichi 1. Também não. Cenas estilo anime e uma campanha massa pra caramba com os primeiros 3 capítulos da série Z. Nossa, tá bom, mano. Legal. Tá muito bom, mano. Esse game fez tanto sucesso, galera, que logo no ano seguinte já foi lançado o Dragon Ball Z Budokai 2, que trazia mais personagens, mudava o modo história e adicionava o efeito Cell Shading na versão de PS2 do game. Caraca, que o primeiro jogo tinha ficado restrito à versão do GameCube. Everyone, please, share your energy with me. It's coming. You are awesome. I can't wait. Cara, eu acho que o ápice que os videogames chegaram foi no PlayStation 2. Foi o Play 2, velho. O Play 2 foi revolução acho que total. O PlayStation 3... Não dá, cara. O PlayStation 2 foi o ápice. What to do next time? Later. Cara, se tu parar pra imaginar, cara, se tu parar pra pensar, tudo que a gente tá vendo agora, o PlayStation 2 já teve, já fez. É. O que a gente tem é melhoria gráfica. É. Mas 3D não tem mais o que... É. Ah, mas não tinha Assassin's Creed no Play 2. Mesmo eu pego o Prince of Persia. Jogos maiores, jogos com histórias que dá pra fazer histórias maiores, tá ligado? Então é que hoje em dia entopem o jogo de cutscene, mano. Cara, não tem, cara. O PlayStation 2 foi o ápice, não dá. Eu acho que o PlayStation 3 e o Xbox 360, eles melhoraram o que já era muito bom no PlayStation 2. Eu lembro até hoje, porque no agora, Play 1, revolucionar não. O Play 1 era o Play 1, a gente jogava, pô, na moral. No Play 2 vai pra... Caraca, quase real, mano, olha lá. O futebol, daqui a pouco lembra, vai... Cara, o futebol era assim, ó. Tu apertava o R2, ele nem tinha animação, só... E baixo, quando meu pai viu o jogo, assim, era Barcelona, não sei quem. Barcelona e a gente, pra convencer meu pai a comprar um Play 2 pra gente. Pô, o gráfico é esse aqui, pai, não sei o que, assim, assado. Olha o futebol de Play... Aí... Não, e o FIFA Street, filho. É. A gente assim, ó. Cara, a evolução do Play 1 pro Play 2 é algo absurdo. Agora do Play 2 pro Play 3, eles melhoraram o que tava bom. É. Agora do Play 4 pro Play 3 não foi nada. E botaram o controle sem fio. Cara, do PlayStation 3 pro Play 4 não foi nada, não tem evolução. E tá pior ainda. Agora, do Play 4 não. Assim. Não, no 5 melhorou. O quê? O hardware melhorou, tem Ray Tracing e tal, tem, pô... Tô falando de mecânicas novas, de evolução. Não tem mecânica nova, não tem. Pô, o ápice foi o Play 2 e no PlayStation 3 e Xbox 360 melhoraram. Agora o Play 4 pra cima foi merda. O Kinect em 2004 foi a vez de lançarem o Dragon Ball Z Budokai 3, que é considerado por muitos o melhor game da série Budokai original. Que era muito da hora, ele tinha meio que um sistema de mundo aberto ali, né? Onde você ia lá com o Goku voando, chegava nas fases, tinha também ali... Mas sabe que tu vai baixar... Caraca, disso, velho! Marcante pra... E a gente fazer o Goku comer comida?
Tu vai baixar pela sensação de nostalgia só. Você não vai jogar por muito tempo. Não, eu sei, mas essas É igual quando eu joguei Need for Speed Underground 2. Aí eu baixei, remasterizado. Porra, Fez tudo, tudo, fiz jogou tudo. 2 missões, Botei acabou. Full HD pra jogar no meu monitor bolado, joguei. Pá, joguei uma semana. Já tava com meu carro bolado. Cadê que eu joguei? Até excluir. Não, sabe, isso me dá medo, porque pra jogar um jogo de corrida, eu compraria o volante, só que esse é o meu medo. Jogava, Enjoar. aí uma semana depois... o que eu comprei? Foi igual a minha bateria de Rock Band. Eu joguei muito, mas depois que eu enjoei, velho. Jogou muito. Porra, eu lembro da sala, o carro tararara, toda hora, filho, tá doido, não. Caramba, que você podia ficar apertando os botões, esmagando tudo ali. Eu tenho certeza que muita gente jogou e gosta pra caramba. Gordofobia, tá batendo no gordo. Você é Play 2. E também foi nesse Play 2. mesmo ano que o Game Boy Advance recebeu 2 ótimos jogos, chamado de Dragon Ball Z Super Sonic Warriors, que era um jogo de pura pancadaria que fez muito sucesso, e o Dragon Ball Z Advance Adventure, que foi um jogo de beating up de passar de fase, onde você jogava Mario com um com Goku estrelinha? pequeno, tinha um bastão, ele tava começando a aprender os poderes, era muito divertido porque você passava as fases derrotando os inimigos, depois no final tinha algum boss pra você derrotar, e esse jogo era maravilhoso. Mas em 2005 saiu um game que divide muito a opinião da galera. Tem gente que ama e tem gente que fala que é um dos piores jogos da franquia, Tem que foi caixinha? o Dragon Ball Z Ah. Sagas. Agora eu quero ver aqui nos comentários, você é daquelas pessoas que adora esse jogo ou que odeia? Vamos lá, hein? Comenta aí. Eu nunca nem joguei. Is that all you've got? Me parece interessante. Mas nesse mesmo ano a gente teve outro game também sensacional, que foi o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Um game repleto de personagens, tinha um total de 64 pra você jogar, um modo história gigantesco, muito bem feito, além de toda uma nova perspectiva de câmera, sistema de destruição de cenário e um upgrade geral de uma nova perspectiva Aí de câmera, jogaram no sistema emulador, hein? Essa listrinha preta aqui é clássico de emulador. de destruição de cenário e um upgrade geral sobre a série Budokai, que já era muito boa. Eu acho que tipo assim, esse é tipo esqueleto, aí o 2 e o 3 tá melhorando. Chegando em 2006, a franquia voltou para as raízes com o jogo Super Dragon Ball Z, que era um game portado dos arcades para o PlayStation 2, que abandonava um pouco dos Budokai por um lance mais clássico como os primeiros Street Fighter, o que deu muito certo e rendeu também para Bandai uma bela de uma grana. Outro grande acerto da Bandai foi lançar o game Dragon Ball Shin Budokai pro Maluco, é PSP, muito jogo! Papo reto. um jogo que lembrava muito os clássicos de PlayStation 2 e que fez muito sucesso tanto nesse título quanto na sua continuação de Tu era 2007. chato com essa merda, tá? Só que não nesse jogo. Ah, tá. Ainda nesse mesmo ano, nós tivemos uma continuação insana da franquia Budokai Tenkaichi e mais uma terceira sequência que saiu em 2007 e que muita gente considera até hoje o ápice da franquia. Esse jogo pra mim é sensacional, tem uma das melhores jogabilidades de games de luta baseado em animes e nem os jogos mais atuais não conseguem chegar nem perto. Esse jogo merecia um remake. Inclusive, pessoal, eu tive o privilégio de ganhar de um inscrito. Ah, Caraca. tipo assim, eu vi notícias que vão lançar o Budokai Tenkaichi 4. Será? Não, é confirmado, É a real. Bandai confirmou, entendeu? Só que tipo assim, é pra ser igual o 3. Ah, mas vai copiar. Não tem problema, é pra ser igual o 3, só que com gráfico de hoje em dia. É, mecânica isso que a de gente hoje em quer. dia. Eu não Quero quero. do jogo que era remake. Pô! Por que não fazem remake dos jogos aí que a gente jogou aí, né? É. Que até do hoje cara- tem remake de Black? De bullying. De Bully, pô, velho. Canal, ele
totalmente original do PlayStation 2. Muito obrigado, um salve aí pro Danilo, inclusive, que deu esse presentão aqui pro canal. Olha só que insano a arte que tem no disco. Só não tem o manual mesmo, né? Se alguém tiver o manual sobrando aí, manda pra nós. E esse jogo é memorável até hoje porque tem várias modificações, tem aquela versão em português dublado que eu já trouxe aqui pro canal, que é sensacional, e é um game que nunca morre. Você vai se arrepender! Agora tá certo. O gráfico tá um pouquinho melhor disso daí. Caraca. O Bezerra é o que é hoje por causa do Mas Goku assim, também, nessa né? Na época moral. o PlayStation 2 já tava ficando obsoleto e começava a perder mercado porque a nova geração, o PlayStation 3 e Xbox 360, tava chegando com tudo. Por isso que em 2008 a Bandai lançou o game Dragon Ball Z Burst Limit pro PlayStation 3 e Xbox 360. Ele não era um game totalmente inovador, mas conseguiu elevar tanto os gráficos como a jogabilidade para um degrau acima, e não é à toa que por 3 meses esse foi o jogo mais vendido do PlayStation 3 no Japão. Olha que loucura. Cara, uma das coisas que eu não curto muito em jogo de luta, porque jogo de luta, cara, tem que ser dinâmico, tem que ser rápido, tem que ser frenético. Sim. O canal especial, ele fica assim. É. Pô, isso é meio, pô. Então dá aquela rapidinha, filho. Tipo, pshim, pá, já vai. Ou então, quando você dava o cima triângulo, que era normalmente era um ataque que você ia atrás do cara. Ah, é. O Kaioken. Era tipo assim, era a foto dele assim e ia, tá ligado? Não ficava meia hora assim, entendeu? E ainda nesse mesmo ano de 2008, também foi lançado o game Dragon Ball Z Infinity World pro PlayStation 2, que foi o último jogo da franquia pro console, e que não teve muito destaque por ser meio que uma reciclagem dos Budokais originais. Caraca. Em 2009, chegou o game Dragon Ball Revenge of King Piccolo, um exclusivo de Nintendo Wii, totalmente focado na primeira saga do anime, que era bem divertido, que é quando o Goku tá pequeno, o Piccolo é o grande inimigo da série. E também teve o lançamento do Dragon Ball Z Attack of the Saiyajins, que era um bom RPG pro Nintendo DS, mas que não trazia nada muito inovador também. Você é Final Fantasy? É RPG de Dragon, velho. Também gosto, porque eu joguei Pokémon, não Pokémon, então. Depois disso, a gente teve ainda o Dragon Ball Raging Blast, que também foi lançado lembro naquele desse. mesmo Eu ano lembro. pro PlayStation 3 e Xbox 360. E esse jogo aqui, galera, era muito competente, mas não trazia nada de novo também pra quem tinha já jogado os anteriores. Mas era um jogo divertido pra caramba, quem jogou gostou. Caô. E aquela coisa, a crítica pode falar mal, não importa, o que realmente define a regra do jogo é se os fãs estão comprando, estão se divertindo, estão curtindo pra caramba. E isso se comprovou porque logo em seguida teve a continuação do Dragon Ball Raging Blast 2 em 2010, e inclusive ele foi o jogo mais vendido do Japão por semanas, Porra, o pessoal do mesmo Japão gosta sendo do criticado Goku, por ter um modo Não, história. cara, tipo assim, eu acho que em questão de anime, Dragon Ball é... Em questão de história, acho que tipo assim, tem vários outros animes que, Sim. em questão de outras coisas, ganham, entre aspas, ganham do Dragon Ball, mas em popularidade, filho. Pois é, velho. O bagulho é, caraca. os caras criaram feriado pra essa merda. História meio confuso. Que inclusive eu tenho a versão dele também pro PlayStation 3, que foi um inscrito do canal também que me deu, que foi o João, um abraço aí. Eu não vou conseguir achar ele aqui agora porque tá guardado. Quem é que no Flamengo sempre fica fora da É o fusão? É o Arrascaeta ou o Bruno Henrique? Não, Bruno Henrique. Ele fica fora, né? Às vezes. É, ele... Mas no último ele tentou acertar. E ainda continuando em 2010, foi lançado um jogo completamente diferente para a franquia, que foi o Dragon Ball Online, o primeiro MMO oficial baseado em Dragon Ball, que trazia um mundo enorme, um campeonato Tenkaichi Budokai
missões baseadas no anime e várias classes diferentes de personagens. aí O eu triste jogaria. dessa história é que ele quase morreu em 2013 quando desligaram os servidores, mas secretamente alguns fãs salvaram o game e ele continua vivo até hoje por meio de projetos de fãs como Dragon Ball Online Revelations. Caraca, 2010 foi um ano e tanto pra Dragon Ball, saiu muita coisa, porque inclusive teve também o game Dragon Ball Heroes, que era um jogo de arcade de cartas que fez tanto sucesso no Japão, que ganhou versões portadas pra outros consoles. Oxi! E voltando agora pros videogames de mesa, em 2011 foi a vez do game Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi, que era bem legal e que acabava pecando muito pelo excesso de Quick Time Events nas lutas. Olha isso! Cadê o jogo? Mas a cagada veio mesmo foi em 2012 com o game Dragon Ball Z for Kinect, que a gente já citou no começo do vídeo, porque, mano, esse aqui era ruim demais, não funcionava direito os movimentos, o game te colocava ali pra lutar em primeira pessoa mesmo, pra usar o Kinect, né, com a proposta de que você vai fazer o Kamehameha, você vai atacar os personagens no soco, mas o negócio não dava muito certo não, sabe, não era muito legal não. O marketing, né? E nesse mesmo ano ainda a gente teve... Agora que fudeu! E nesse mesmo ano ainda a gente teve o Dragon Ball Z Budokai Collection, que era um remaster ali dos jogos de PlayStation 2. Ai, só que essa coletânea, mano, eu não sei como eles Tá colocaram na cabeça legal. dele. É um collection da franquia Budokai, mas só tem o Budokai 1 e o Budokai 3. Eles ignoraram 2 e ignoraram completamente a franquia Budokai Tenkaichi, que a gente ama pra caramba. Mas que assim, eu fiquei extremamente magoado, porque eu queria muito também ter aí a franquia Tenkaichi, que era interessante pra caramba. Mas fazer o que, né? Em 2014, a franquia voltou a ter jogos grandes, como foi o caso do Dragon Ball Z Battle of Z, que era um jogo de RPG de ação. Jogos grandes, como foi o caso do Dragon Ball Z Battle of Z. Pra que isso, cara? Quando esse é Dragon Ball Battle of Z. Verdade. Pra que repetir o Z, filho? Dragon Ball Z Battle of Z, que era um jogo de RPG de ação feito pra promover o filme Dragon Ball A Batalha dos Deuses, e que contava com mais de 70 personagens jogáveis. Era um jogo bom, mas não impressionou muito, já que a gente estava em plena mudanças de geração de consoles. E falando em nova geração, o primeiro título da franquia a chegar aos novos videogames foi o Dragon Ball Xenoverse, que saiu em 2015 para PlayStation 4 e Xbox One, que depois chegou mais tarde também pro Nintendo Switch. Esse game aqui manteve essa pegada de RPG de ação, você tinha um mundo aberto onde você podia fazer várias missões, uma perspectiva de câmera bem parecido com os games Budokai Tenkaichi, com várias missões principais e secundárias pra você fazer, que era muito da hora. Você podia criar o seu personagem, escolher a sua classe e resolver os problemas daquele mundo, que era extremamente divertido. E ele ainda tinha um modo que suportava a interação de 200 jogadores online ali, você podia interagir com o chat e tal, conversar, era mó da hora, mano. E eu lembro que um negócio que marcou bastante é que você podia virar aluno dos grandes mestres do universo original de Dragon Ball, né? Você podia lá pedir o Goku pra te treinar, pra ele ensinar pra você alguma técnica, você ia upando aos poucos pra você liberar essas novas técnicas, e você ia fazendo isso com cada personagem pra liberar mais técnicas e ficar cada vez mais forte. E também contava com uma história totalmente original, já que os games clássicos sempre resumia o anime ali, era sempre a mesma coisa, por mais que a gente gostava, mas estava ficando um pouco maçante, algo totalmente original que agradou demais os fãs.
about one of these? This is the end. Tá meio esquisito Cara, esse realmente, tipo assim, fazer um jogo do Dragon Ball não é muito difícil. E sempre vai ser repetitivo, não tem É, jeito. cara. Cara, Você cria uma história alternativa. o GT é de 96, o GT, mano. Ou seja, o bagulho é muito mais antigo, cara. Então, tipo assim, você tem tudo pronto ali. O cara vai fazer o jogo, você acha que ele vai fazer diferente do que tá ali? Não, ele vai pegar aquela merda e fazer. E a gente vai comprar? Vai! A gente vai repetir a mesma história do Freeza, a mesma história do Cell, o Cell chupando todo mundo. É. A gente vai repetir a mesma história do Majin Buu. Pô, é isso que o fã quer e acabou, vende, acabou. Tá vendo? Vai ficar perpetuando até quando? Ô, Mega Esperon. E esse jogo fez tanto sucesso que no ano seguinte a Bandai já lançou logo o Xenoverse 2, que era um jogo bem Esse similar. é novo isso o quê, mano? É Xenoverse, rapaz. Não, eu Você fala cheira, fi? Sim, É Zera, fi. mas é mal É feito. Zaia, não não é faz. Shaya, é Zaya. Não, eu falava Shaya, aí depois a minha cunhada. Não, mano, é Zaya. É Zaya. Aí, ué, gente, tá um X ali. Similar ao anterior e que fez tanto sucesso quanto o outro, sendo que se você somar os dois games, venderam mais de 10 milhões de cópias. E ainda em 2016, tivemos também o Dragon Ball Fusion, que era um jogo insano de Nintendo 3DS, que tinha um mundo aberto enorme, uma história muito louca e te dava a possibilidade de você fazer a fusão com qualquer personagem do game, o que gerava resultados bem Cura de cabelo! Que legal, mano. malucos de fusões que a gente nunca tinha. Mano, tu sabe, tem o Goku no Fortnite. E dá pra você fazer fusão com qualquer skin que aparece Que lá. legal, mano. É loucura. Só que, tipo assim, pra você fazer a fusão, tem que ser com alguém que esteja no jogo. E como é que você vai fazer a fusão se o objetivo é matar? Tá ligado? É difícil arrumar alguém que queira fazer a fusão. Imaginado até então. Fusion! Meu Deus. Muririm cabelo de bosta. Caraca. E depois, em 2018, a gente teve uma incrível evolução com o Dragon Ball FighterZ. Ó, mas ele Esse fala sim muito bem, deu isso uma aí que eu ia virada falar bem. incrível pra série. gráfico O é maior inacreditável. salto de evolução dele foi nos gráficos, que apesar de serem 3D, foram melhorados com uma técnica proprietária do estúdio para emular os gráficos em 2D, que se parecem ainda muito com os traços do anime. Mano, parece que você tá jogando... Você tá... Cara, tu não gosta muito do negócio de eu não travar, gosto desse né? negócio de quando bate e para. Essa Tipo, travada. Ai, tipo assim, não consigo, velho. É. Tem que ser um negócio meio orgânico, tipo... Tem que ser rápido, Pô, pô. o Budokai, não para, não dá aquela travadinha, Não, entendeu? essa pegada literalmente aí é dentro muito de um estranha. episódio de Olha lá, Dragon é Ball. que isso é E a muito jogabilidade de dele lembra bastante arcade, o clássico tá Guilty ligado? Gear, né? Porque é o mesmo estúdio que tá fazendo. E assim, era tudo que os fãs queriam. Um jogo mais arcadezão ali do Dragon Ball, nos gráficos e no estilo do Guilty Gear, que arrebentou e faz sucesso até hoje. E ele recebe atualizações até hoje com novos personagens pra você poder jogar no modo online. É um negócio assim de louco. E esse jogo inclusive faz muito sucesso no competitivo. Tem vários campeonatos que esse jogo tá lá participando de. Eu não sou muito a favor de competitivo não, cara. Fala mesmo. Quê? Porque na moral, League of Legends era um jogo super divertido. Você fazia piroca com a porcaria da Ward, você comprava 3 botas, você zoava, você se divertia. Ah não! Vai ter o cenário competitivo, enfia o cenário competitivo no cu. Não é pra ficar... Mas é o cenário competitivo que gira dinheiro, gira. Ah, não, mano. Vai E girar. a diversão, como é que fica? Vai dar pra saber. Antigamente dava pra fazer 6 Warmog com a porcaria do mundo. Tu era imortal. Fala, não, mano, não tem competitivo, isso vai ficar desbalanceado. Agora tem lendário, tem É, épico. inventaram essa buceta de algum hacker faz um Season 2 e um Season 3 e tá ótimo. Cai, se um dia falaram assim, LOL Season 2 tá de volta. Pô, eu já ia falar como? Gabriel, Vladimir. Lembra do Coração Gabriel de de Vladimir. Lembra do... Cara, o E do Vladimir, ele era assim. Você tinha stacks e tipo assim, o cara poderia estar no mato. Se eu tô passando, o cara tá no mato, eu faço E e ele tá no mato, o bagulho vai pegar nele. Aí e vai dar dano total se tiver com stacks. Agora tem que pressionar o E, mesma coisa do Darius. Darius, é, cara. Eu tenho que pressionar aquela buceta, vai dar o quê? Oportunidade do cara fugir. A Riot tem que parar com Mas essa em porra. compensação, se não fugir, dá muito dano, cara. Eu sei, mas pra quem mexer no bagulho que ninguém pediu pra mexer, irmão?
não. É, cara, eu também... Por exemplo, Irelia tinha que nerfar mesmo. Irelia tinha que nerfar. Agora, pô, mano, mexendo no meu Vladimir, a ult do TF era universal, cara. Eu podia ultar na base dos caras. Nocturne. Cara, o Nocturne é ridículo. O cara no red aqui, eu saindo na base. Escuridão. Cara, que saudade, mano. Que saudade. Toma no cu, Riot. Vagabunda. Você é fã de Dragon Ball, cara. Eu sei, desculpa. É que eu sinto falta. Forma oficial. A única crítica que eu tenho pra ele é pro modo história, que não é tão interessante assim, porque o foco do jogo mesmo é na luta, é no sistema de batalha, que é muito frenético, é bem complexo de você fazer os combos e tal, muito interessante de jogar, é assim, sensacional. Mas o modo história é um negócio ali, tem uma história original, mas eu acho que ficou muito maçante. Ele tenta repetir várias batalhas que é meio sem noção, no sistema de xadrez pra você selecionar qual caminho você vai seguir, e tem uma alteração na história que, tipo, parecia ser interessante, mas a história em si não te cativa muito não. Mas agora o modo online, meu amigo, se você é bom nesse jogo, você vai curtir. Cara, eu não me atrevo a jogar nenhum jogo de luta online. Não dá. Porque, mano, eu vou ser macetado de uma tal maneira, velho. Eu tentei jogar Mortal Kombat Eu também! 9 no online, horrível. Desculpa. Primeiro que o input lag era um bagulho absurdo. Sempre tinha lag, nunca era bonitinho. Você apertava É no quadrado e ficava assim, ó. Não, mano, tem que apertar quadrado assim que eu aperto, eu tenho que ir, velho. Aí, tipo assim, jogo online é o quê? PW. É LOL. É, cara. É jogo de PC. Até futebol dá pra jogar online, velho. Porque os viciados, pelo amor de Deus, velho. Não quero pegar um Igor 3K da vida aí, não. O próximo jogo foi o Super Dragon Ball Heroes World Mission também, que saiu em 2018, que era na verdade um jogo baseado em combate por cartas e inspirado em um jogo de arcade bem famoso no Japão. Quem jogou ele sem saber com certeza estranhou bastante, mas o jogo era incrível e trazia um modo história original também muito bom. Que inclusive esse Dragon Ball Heroes, se eu não me engano, ganhou até um anime também à parte. Cara, Meu amigo, depois de ver a qualidade do Dragon Ball Z, qualquer coisa é mais E agora chegando nos dias atuais, mais precisamente em 2020, né, passou um pouquinho do tempo já, a gente teve um game que foi muito louco. Eu não dava nada, não tava nem hypado pra ele, mas quando eu joguei, eu zerei, rezerei, platinei, fiz tudo que podia, até inclusive dei minha resenha, fiz uma review aqui no canal, que se trata do jogo Dragon Ball Z Kakaroto. Esse game mistura os jogos de pancadaria no estilo Xenoverse ali com um mundo aberto insano que é perfeito pra contar a história da saga. Mano, até o Street Fighter agora tu pode andar numa cara. aberta. É aquela coisa, quando eu vi o trailer eu pensei, putz, mais uma vez vai contar a mesma história do anime, só que galera, por mais que seja repetitivo, o jeito que o jogo conta essa história pra você é muito legal e te traz um sentimento de nostalgia, principalmente pra quem acompanhou a saga quando passou na TV, que é um negócio assim incrível. As músicas do jogo são as mesmas músicas que tocava no anime, então toca demais no seu coração. O gráfico é muito impressionante, a jogabilidade é louca demais, é muito gostoso de jogar, tem umas missões secundárias que dá gosto de você ver, porque ele meio que tenta evoluir ainda mais a história do game. Tem personagens que você não via há anos, que não aparecia no anime, que tá no jogo, que complementa, sabe? Personagens assim, do Dragon Ball clássico, quando o Goku era pequeno, você acaba encontrando com esses personagens novamente depois de grande, e tem uma historinha por trás que é muito legal. Ele tem sistema de evolução, de árvore de habilidade, você pode cozinhar, sair correndo atrás de animais ali pra pegar comida, levar pratinho, fazer um prato delicioso pra você. É muito louco. E ele inclusive ganhou também várias DLCs que acrescentaram mais conteúdo pro jogo. E torcer pra que 2021 a gente tenha uma continuação desse game, porque ele não tem todas as sagas, né? Ficou de fora aí o Dragon Ball GT, que eles poderiam incluir muito bem também, por mais que o anime não seja canônico, né? Tem muita coisa pra fazer, cara. Então pode ser que role uma continuação. Eu acho que vai rolar. Mas uma coisa que poderia acontecer também é esse game vir totalmente dublado em português, né? Porque só tem legendas. Não, É hoje em dia, agora não tem lançar jogo que não é dublado é crime. É crime. É crime. Tem uma
lei lá da OMS lá que falou Não, que... tem que localizar o jogo, tá maluco? Não dá pra fazer sem localizar, não. Nunca teve um jogo dublado do Dragon Ball, infelizmente. Se esse viesse Ô, dublado... Wendel! Ô, Wendel! Mano, ele não tem poder com isso. Não, mas ele pode... Ô, eu dublei, ó, Dragon Ball é conhecido aqui no Brasil, ó, por Moá aqui, ó. Eu acho que ia ser perfeito. Mas e aí, galera? Qual é o seu jogo favorito do Dragon Ball? Comenta aqui embaixo que eu quero saber de vocês. A gente tentou trazer aqui os principais games que foi muito importante para a história do Dragon Ball. É muito jogo, fica até complicado selecionar todos, mas a gente tentou pegar os mais relevantes. Alguns jogos, na verdade, todos os jogos de celular, por exemplo, ficaram de fora. Pô, se vocês tem gostarem muito bastante jogo de desse celular vídeo, a gente pode do trazer Dragon a evolução dos Inspirado. jogos do Dragon Ball no celular, porque tem o Dragon Ball Legends também pra mobile, tem outras coisas que acabaram saindo só na China, no Japão e tal, tem algumas coisinhas assim, tá ligado? Vai depender de vocês, se vocês deixarem bastante joinha. E também não se esquece de registrar no site da Crunchyroll, o link vai estar aqui na descrição, vai lá pra você assistir os melhores animes. Tem, além de Dragon Ball Super, você pode acompanhar Naruto, Shingeki no Kyojin, Dr. Stone, Demon Slayer e vários outros. Eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. E ainda dá pra assistir de graça. Links na descrição. Mano. Eu vou ficando por aqui, não esquece do seu joinha, inscreva-se no canal, assiste outros vídeos de evolução aqui, porque deu muito trabalho isso aqui. Quanto mais vocês assistirem, melhor fica, beleza? Eu vou indo nessa, um grande abraço, valeu e tchau, tchau. Os de PS1, cara, porque... cara, os de PS1 é muito bom, cara. Sim. Ele é Cara, rápido, mas aquele lento... É. Nossa, mas eu joguei muito Final ele, Bolt, né? Final Bolt. Com um Gokuzinho. Nossa, mas tu ia dar um soco... Era lento, mas era bom jogar, mano, da hora. Aí ele caindo. A música era sensacional. Mano, É. o ápice era os dois Kamehameha. Nossa, acho que foi ali o cara que que rola, não sei o que. Aí a câmera fica assim. É. Mano, você criança assim, ó. Tá Era correto. assim, cara, eles falavam nada, jogava na sala. Sim, Com cara. aquela Mitsubishi que a gente tinha. Cara, eu, a tipo assim, Mitsubishi é TV, tá? É, TV acho que a única coisa que eu sinto falta de jogar no console é porque meu monitor não é grandão. Tem 24 polegadas, é ok. Mas, mano, jogar o jogo numa TVzona, porra, grande. É diferente. Caraca, velho. Por isso que eu tô pensando em pegar um PS4zinho aí pra dar uma brincada. Sei lá, vou ver. Bom, gente, eu gostei muito do vídeo. Não, tipo assim, se fosse pegar da nova geração, Xbox Series S. Agora, da geração passada, pega o PS4 mesmo. PS4. Pega o PS4. PS4. É isso. Eu gostei do vídeo. Dragon Ball é, sei lá, acho que é o anime que eu mais assisti, pelo menos o Z. Eu não assisti o Super. Cara, eu lembro de assistir alguns episódios do Kai. Só alguns episódios. Do Kai, que é um remake do... Ah, enfim. Eu gostei. Comenta aí qual o seu favorito. E é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau! Get it? Yeah.